Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar tudo sobre a Binomo, a melhor plataforma de investimento e negociação online da internet. A Binomo é um aplicativo simples, com ativos rentáveis, e foi feita para você que quer ter uma boa renda extra e deseja aprender tudo sobre o mercado financeiro. Agora eu vou mostrar como funciona. Depois de analisar as informações e comparar os gráficos da plataforma, você só precisa prever qual deles vai subir ou descer. E se você acertar, você ganha. É só isso. Fácil demais, né? Com o meu cupom, você vai dobrar qualquer depósito que fizer. Por exemplo, colocando o valor mínimo de R$40, você vai receber 80. Colocando 100, você vai receber 200. E assim sucessivamente. Faça seu cadastro pelo link que está na descrição. Em seguida, você vai receber R$4.000 para usar em sua conta demo e fazer um treinamento completo. Lá você vai aprender tudo o que precisa para negociar de verdade. E aí, quando estiver preparado, poderá mudar para uma conta real e começar a ganhar o seu dinheiro. O saque pode ser feito em até 3 dias em sua conta bancária ou carteira digital do PayPal. Depois que eu me cadastrei no aplicativo, passei pouco tempo praticando na conta demo e já comecei a ganhar. Eu já sou uma binomista e você? Lembrando que o código é por tempo limitado. Não perca a chance de se tornar um profissional do mercado financeiro e aprender a investir. Corre lá no link da Binomo, é o primeiro link na descrição. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Por Trás da Inocência. Alerta de spoilers a seguir. A autora de um best-seller de Nova York, Mary Morrison, tem um casamento feliz com Tom Morrison. Com um marido amoroso, 2 filhos lindos e uma carreira de sucesso, Mary não pode pedir mais nada. Depois de um dia deixar seus gêmeos na escola, Mary recebe a visita da sua editora, Kiyoki, e de sua associada, Darlene. Elas querem que Mary escreva outro livro para sua série mais vendida, e lhe oferecem uma bela quantia para fazer isso. Entretanto, Mary fica chateada e se recusa, dizendo que ela e Kiyoki já tinham discutido sobre isso antes. Naquela noite, Tom chega em casa e vê o envelope de Kiyoki. A quantia oferecida a Mary o surpreende. Com Tom perguntando por que ela não lhe contou sobre isso, Mary finalmente lê o documento e fica espantada com a proposta de $2 milhões. Tom observa que isso é mais dinheiro do que todos os seus livros juntos, mas Mary ainda não quer discutir o assunto. Enquanto se preparam para o jantar, Tom aconselha Mary a considerar seriamente a oferta de Kiyoki. Depois de colocar as crianças para dormir, Mary faz amor com o seu marido, mas quando eles terminam, Tom confessa ter perdido metade das suas reservas depois de fazer um investimento arriscado, o que deixa Mary profundamente chateada. Depois de algum tempo, Mary vai ao spa com a sua amiga Elaine, que a convence a aceitar a oferta de Kiyoki. Entretanto, Mary não tem certeza se aceitará, já que se transforma em uma outra pessoa quando escreve. Elaine então sugere contratar uma babá para ajudá-la com os gêmeos, mas Mary se opõe fortemente, pois não quer que outra pessoa cuide de seus filhos. Determinada a ajudar sua amiga, Elaine dá a Mary o número de contato de Angela, que tem uma agência de babás. Elaine enfatiza que sua amiga só recruta meninas que frequentam escolas da Ivy League, e que uma babá é o que ela precisa para conseguir escrever. Quando Mary visita Angela em seu escritório, Angela se oferece para enviar algumas candidatas para que Mary possa escolher, enfatizando que ela pode desistir se nenhuma delas der certo. Após uma cuidadosa consideração, Mary aceita a oferta de Angela, mas durante seu encontro com as meninas, Mary não gosta de nenhuma delas. Ela conta a Tom sobre suas entrevistas e se preocupa que contratar uma babá pode não ser uma boa ideia, mas Tom lembra a ela que não será capaz de lidar com tudo sozinha. Ele também acrescenta que ter uma babá pode ser bom para as crianças, mas quando Mary diz que não consegue imaginar ninguém cuidando de seus filhos da maneira como ela cuida, seu marido lhe garante que ninguém pode substituí-la. Quando outra candidata chega, Mary começa a entrevista e descobre que a jovem Grace é de River Springs e adora ler. Enquanto os gêmeos chegam e ela imediatamente vai falar com eles, Mary ouve a conversa e sorri enquanto escuta as risadas de seus filhos. No escritório de Mary, Grace fica surpresa quando descobre que ela é escritora, depois de pegar um de seus livros na prateleira. Mary informa Grace que ainda não tem certeza se precisa de alguém em tempo integral, mas pergunta se ela está disponível na próxima semana. Mary diz que precisa de ajuda já que está escrevendo um novo livro, e Grace fica feliz ao aceitar a sua oferta. A relação de Grace e Mary é intensificada por seu amor pelos livros, e talvez essa seja uma das razões pelas quais Mary decidiu lhe dar uma chance. Grace e as crianças rapidamente se dão bem. Um dia, o filho de Elaine e os gêmeos de Mary perguntam às mães se elas poderiam ir nadar, e Grace se oferece para levá-los. Mary empresta um traje de banho a Grace, e quando ela percebe que a babá não está confortável, ela dá à menina algo para se cobrir.
Na piscina, Elaine observa que o traje de banho que Mary deu a Grace é muito revelador. No entanto, Mary insiste que ela não precisa se preocupar com Grace, já que a garota é uma puritana. Quando Tom chega e aperta a mão de Grace, Elaine observa se Mary vai dizer alguma coisa, mas ela permanece calada. Mary está confiante de que não terá nenhum problema com Grace, mas a sua melhor amiga pensa o contrário. Embora ela não diga diretamente, Elaine sente que Grace é boa demais para ser verdade. Ela só quer que Mary seja cautelosa, mas Mary não a leva a sério. À noite, Tom parabeniza Mary por ter contratado Grace, e depois eles fazem amor na despensa. O casal encontra mais liberdade depois de contratar Grace. Agora eles podem desfrutar de momentos mais íntimos juntos, sem se preocupar com as crianças, já que Grace está lá para cuidar delas. No dia seguinte, enquanto Grace pega alguns pratos na cozinha, ela ouve Mary gritando. Então ela corre para ajudá-la. Mary pisou acidentalmente em um vidro quebrado, e quando Grace passa pomada em seu corte, Mary não pode deixar de olhar para os peitos da babá. Em vez de voltar ao trabalho, Mary decide levar Grace ao shopping. Ela ajuda a experimentar roupas íntimas, e depois diz à garota que gostaria de ter passado mais tempo se sentindo bem com o seu corpo. Grace então coloca a mão de Mary em seu peito, mostrando que ele é durinho assim por causa do silicone. Mary compra as roupas íntimas que elas escolheram, e em casa ela diz a Grace para ficar com algumas roupas que ela não usa mais. Um dia ela fica espiando Grace experimentando as roupas que ela lhe deu. Então Kyoki chama sua atenção, e ela percebe que está sonhando acordada. Kyoki e Darlene querem que Mary transforme a personagem principal de seu livro em uma vilã, mas Mary não acha que isso seja uma boa ideia. Enquanto a reunião continua, Mary se vê pensando em Grace e fantasiando com a garota tirando a roupa. Não está claro porque a imagem do corpo nu de Grace continua aparecendo na mente de Mary, só que ela não consegue parar de pensar nela. Mais tarde, Mary conta a Elaine sobre sua fantasia, e Elaine lhe pergunta se ela já se sentiu atraída por outra mulher. Quando Mary diz que não, Elaine diz que isso deve ser algo passageiro. Elaine então sugere que Mary pode usar o seu bom relacionamento com Grace como uma inspiração para escrever, já que ela está passando por um bloqueio criativo. Ao chegar em casa, Mary encontra Tom e Grace conversando. Mary beija seu marido e se senta no colo dele. Quando os gêmeos chamam, Grace se oferece para ver o que eles precisam. Quando Tom lembra a Mary do jantar de arrecadação de fundos, ela diz que se esqueceu e que nem sequer reservou uma babá. Ao ouvir a conversa, Grace se oferece para ficar até mais tarde e o casal aceita. Antes de Mary sair para jantar, Grace expressa sua gratidão por ela ter lhe dado o emprego. Lisonjeada, Mary diz a sua babá que eles têm sorte em tê-la, lembrando que ela é uma garota muito especial. No dia seguinte, Mary escreve de topless na piscina, então ela pede a Grace para passar protetor solar nas suas costas. Depois, Mary pula na piscina e tira seu biquíni, pedindo a Grace para se juntar a ela, já que ninguém está por perto. Um pouco relutante, Grace pega o biquíni que Mary acabou de tirar e vai trocar de roupa. Quando ela volta, Grace também vai para a piscina, aproveitando seu tempo com Mary. Quando finalmente descansam, Grace diz a Mary que nunca se sentiu tão bem como quando está com ela. Sentindo-se triste por Grace, Mary abraça a menina e lhe diz que ela sempre estará ao seu lado. Enquanto ela dá um abraço em Grace, Mary diz que ela é a razão pela qual ela quebrou o seu bloqueio criativo. Mary então adormece e quando ela abre os olhos, vê Grace descendo sobre o seu corpo. Mas quando ela realmente acorda, Mary olha em volta confusa, sem saber se o que viu foi apenas um sonho. Depois de assistir ao recital dos gêmeos, Mary chama Grace de lado para falar sobre o que aconteceu entre elas. Ela diz a Grace que elas devem esquecer, mas a garota nem sabe do que Mary está falando. Mary então percebe que foi apenas um sonho e fica aliviada por estar equivocada. Depois de algum tempo, Grace traz para Mary algumas pétalas de rosa para o seu banho e lhe faz uma massagem. Enquanto as mãos de Grace viajam pelos seus ombros, Mary diz a ela para parar. Entretanto, Grace insiste e diz que ela precisa relaxar. Derrotada, Mary deixa Grace continuar, então ela coloca suas mãos nas partes íntimas de Mary, desfrutando enquanto observa Mary saboreando seu toque. Quando ela está prestes a atingir o clímax, Mary abre os olhos e percebe que está sonhando acordada novamente. Mas quando ela olha para baixo, Mary fica surpresa ao ver que sua banheira está cheia de pétalas. Mary não tem mais certeza do que é real. Ela acha que o que aconteceu na banheira foi apenas um sonho, mas fica confusa quando vê as pétalas. Durante os próximos dias, Mary se concentra em completar o seu livro, mas à medida que Mary trabalha, Grace e Tom se aproximam. Um dia, Elaine fica desconfiada quando os vê deixando as crianças na escola. Ela tenta ligar para Mary para falar sobre o que viu, mas ela não atende. Enquanto Tom e Grace comem fora, Tom percebe que há algo diferente nela, mas não consegue entender o que é. Grace está agindo completamente despreocupada, sorrindo e brincando toda vez que Tom lhe diz algo. Quando eles dirigem de volta para casa,
Gracie dança alegremente com a música, mostrando a Tom um lado diferente. 3 semanas depois, Mary e Gracie andam de bicicleta e bebem um pouco de vinho à beira do rio. Enquanto Mary lê um livro, Gracie coloca sua mão nas pernas de Mary e a acaricia até que as duas começam a curtir. Mais uma vez, Mary não consegue se afastar de Grace e, em vez disso, cai ainda mais nos encantos da babá. Mary diz a Gracie que elas têm tanto em comum, mas à medida que o beijo dela se aprofunda, Mary diz que elas devem parar. Em vez de reconhecer o erro que elas acabam de cometer, Mary faz com que Gracie sinta que o que elas estão fazendo é normal. Ela esqueceu completamente o seu marido e nem parece culpada por isso. Então elas decidem ir para casa, mas ficam chocadas ao ver que o pneu da bicicleta está cortado. Mary tenta pedir ajuda ao marido, mas quando ela não consegue falar com ele, as duas voltam para casa a pé. Lá, Mary encontra Tom e Elaine conversando. Gracie diz a ele onde eles foram, mas o sorriso no rosto dela desaparece quando Tom beija Mary. Elaine então afasta Mary, advertindo-a que Tom pode estar tendo um caso com Gracie, mas Mary defende sua babá e chama Elaine de paranoica. Mary pergunta a Elaine sobre o que ela e Tom estavam falando, mas Elaine não responde quando vê Gracie se aproximando. Parece que Elaine é a única que sabe a verdade sobre Grace. Suas repetidas tentativas de avisar Mary sobre sua babá são a prova de que ela não confia na garota, mas Mary se recusa a ver isso. Enquanto Gracie prepara sua comida para o jantar, ela pergunta a Mary se ela sabe como é bonita. Mary se sente lisonjeada, e ao contar a Gracie sobre o aniversário de Tom no dia seguinte, Gracie nem liga e começa a tocá-la novamente. Embora Mary esteja hesitante, ela apenas cede e deixa Gracie fazer o que quiser com ela. Enquanto Gracie desce sobre seu corpo, Tom e os gêmeos chegam de repente, forçando-as a parar. Fingindo que nada aconteceu, Mary se desculpa dizendo que quer se deitar, mas quando Mary está prestes a dormir, ela ouve Gracie gritando da cozinha. Quando ela vai verificar, Mary vê Gracie e Tom curtindo no balcão antes de desmaiar. Mary então acorda insegura se acabou de ter outro sonho, e se junta a Gracie e a sua família para o jantar. Enquanto eles sentam à mesa, Mary confronta Gracie e Tom sobre o que viu, mas Gracie permanece calada. Quando as crianças ficam assustadas com o comportamento da mãe, Tom assegura que ela está apenas indisposta. Mary então pede desculpas aos gêmeos, dizendo que quando ela escreve, sua imaginação fica tão vívida que ela não consegue dizer o que é real. Ela não tem nenhuma prova e nem certeza se o que viu era real. Em vez de resolver o problema, Mary só envergonha e assusta seus filhos. E no quarto deles, Mary diz ao seu marido que realmente sente muito. Tom também pede desculpas e conforta sua esposa, lembrando-a de que ela está quase terminando o seu trabalho. Algum tempo depois da meia-noite, Mary acorda e sai para fumar, mas percebe que está sem tabaco. No dia seguinte, Mary liga para a agência de babás a respeito de um cheque que ela enviou há um tempo. Durante a ligação, Mary fica surpresa ao saber que eles ainda estão esperando que ela decida com qual babá vai ficar. Quando ela pergunta se Gracie trabalha com eles, a agência informa que eles não têm ninguém com esse nome. Confusa, Mary termina a chamada e esconde o que acabou de descobrir. Então ela pede desculpas a Gracie por seu surto, mas a garota diz que a entende. Embora ela esteja desconfiada, Mary opta por não pedir ajuda à polícia ou a alguém, apesar das suas crescentes suspeitas. Quando Gracie sai, Mary decide descobrir o seu endereço. Depois, Mary liga para Elaine e lhe diz que elas precisam conversar. Ao chegar ao local de trabalho de Elaine, Mary fica horrorizada ao ver que sua amiga foi esfaqueada no pescoço com uma tesoura. Depois que ela liga para a emergência, as autoridades levam o corpo de Elaine e um oficial convida Mary para um depoimento. Lá, Mary fica sabendo que é a principal suspeita do assassinato de Elaine. O detetive revela que eles encontraram suas impressões digitais na arma do crime, antes de mostrar imagens dela chegando e saindo do escritório de Elaine, por volta da 1 da manhã. No vídeo, entretanto, ela está usando um lenço e óculos escuros que obscurecem o seu rosto. O detetive também mostra a Mary um trecho de seu livro, dizendo que é tudo muito parecido com o que aconteceu com Elaine. Então, Mary afirma que Tom e Gracie têm acesso ao seu trabalho. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, Tom chega com um advogado e a impede de falar. Quanto mais Mary nega o seu envolvimento na morte de Elaine, mais ela parece culpada. Fora da sala de interrogatório, Mary se pergunta como suas impressões digitais foram parar na tesoura, mas Tom simplesmente diz que as suas impressões digitais estão nelas também, e até mesmo as das crianças. Quando Tom pergunta onde ela estava na noite anterior, Mary explica que se levantou para fumar antes de ir ao seu escritório para escrever e depois voltou para a cama. Mary insiste que não foi a nenhum lugar, mas fica confusa quando Tom lhe diz que ela esteve fora por 3 horas. Ele também lhe diz que o corte do pneu da bicicleta veio de um canivete suíço que encontraram na garagem, que só contém as impressões digitais dela.
Tom pergunta então quando foi que ela participou pela última vez de uma sessão com Elaine, e Mary diz que foi há anos. Sem saber no que acreditar, Tom informa Mary que as autoridades também encontraram as anotações de Elaine em uma das suas sessões, provando que Mary tem experimentado falhas de memória e experiências fora do corpo. Então ficamos sabendo que Elaine já foi terapeuta de Mary. Não importa o quanto Mary esteja certa de que não fez nada a Elaine, sua confiança começa a desmoronar quando ela percebe que não está bem, e mesmo assim ela se recusa a acreditar que é culpada. Em busca da verdade, Mary vai ao endereço de Grace. Embora Mary esteja profundamente confusa, um flashback revela que foi Grace quem cortou os pneus de Mary, roubou a tesoura e até fumou o seu último tabaco enquanto ela dormia. Ao chegar em River Springs, Mary fala com a tia de Grace. A mulher age de forma estranha e até muda de voz de vez em quando, então ela explica que Grace sofreu maus tratos durante a infância. Mary também fica sabendo que Grace costumava trabalhar em um spa. Em outro flashback, Grace aparece no spa no dia em que Mary e Elaine estavam falando sobre o trabalho de Mary. Ela tirou uma foto do cartão de visita de Angela e se inscreveu como babá, mas foi rejeitada. Grace também roubou o endereço de Mary dos arquivos de Angela quando ela deixou a sala. Finalmente fica claro que Grace não é quem ela diz ser. Se ao menos Mary tivesse prestado mais atenção no que estava acontecendo e nos avisos de Elaine, então ela teria notado imediatamente que sua babá era uma farsa. A caminho de casa, Mary liga para Tom para avisá-lo sobre Grace, mas o telefone dá caixa postal. Enquanto isso, Grace aparece no banheiro com uma faca, usando maquiagem e uma lingerie sedutora. Ela então ataca Tom repetidamente com uma faca, e ele é incapaz de se defender. Quando Mary chega em casa, Tom desmaia no chão enquanto Grace retorna seu doce e inocente comportamento e troca suas roupas. Quando Mary chama seu marido, Grace a avisa para não ir ao banheiro, dizendo que está uma bagunça. No entanto, Mary a ignora e vai direto para o banheiro, onde encontra Tom sangrando. Enquanto Mary cuida dele, Grace chega e começa a limpar o sangue do chão. Ela até pede desculpas pela bagunça. Depois que Mary ordena que Grace ligue para a emergência, ela pergunta a babá por que ela fez mal a Tom. Chorando, Grace diz que tentou impedir a sua outra personalidade, revelando que sofre de uma doença chamada distúrbio de identidade dissociativa. Nesse ponto, Tom já estava dizendo a Mary que Grace tentou seduzi-lo e já sabe que Grace é uma pessoa perigosa. Mary e Tom assistem enquanto sua babá muda de personalidade entre Grace e Margaret. Margaret quer matá-los, mas Grace continua tentando lutar e diz a Mary para correr. Quando Mary se tranca, Margaret a segue e as duas brigam. As duas continuam lutando, e enquanto Grace luta para dominar a sua outra identidade, Margaret começa a estrangular Mary. Durante a luta, Mary consegue ferir Grace usando o liquidificador, mas ela se distrai e para quando a babá chora de dor, provando que ainda se importa com ela. No entanto, Mary consegue pegar um vaso e o esmaga contra a cabeça de sua babá, finalmente a incapacitando. Quando Grace abre os olhos, ela pede desculpas a Mary e implora que ela não desista dela. Um ano depois, Mary está seguindo sua vida com a sua família, e para mostrar o seu amor e respeito, ela deixa o seu manuscrito acabado no túmulo de Elaine. O casal nem sequer aborda os problemas que tiveram com Grace, especialmente as lutas de Mary para controlar o seu desejo pela mulher. Mary então visita Grace em um hospital psiquiátrico e fica feliz em vê-la. Elas começam a jogar um jogo de cartas, e quando Mary sai, ela é vista usando um lenço e óculos escuros, parecendo exatamente com a mulher que saiu do escritório de Elaine quando ela foi assassinada. Resta saber se é realmente Mary que saiu do hospital ou se é Grace disfarçada. O próprio filme deixa muitas perguntas sem resposta, como onde Mary esteve durante aquelas 3 horas em que ela saiu da cama e se era ou não real a sua relação romântica com Grace. Não fica claro quais eventos são apenas um produto da imaginação de Mary e quais não são. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.